Sarda, no podcast do Genética, fazendo um desabafo sobre o que as feministas pensam do antifeminismo. Bora ver isso. A gente falou de muitas minas que estão dentro do feminismo, falou das várias vertentes do feminismo também, mas como você vê esse crescimento desse movimento antifeminista que tá rolando, né? Porque tem a galera que tá lá e tem a galera que virou o anti-lá agora, né? Como é que é pra vocês lidar com esse antifeminismo? Cara, pra gente é uma galera muito contraditória. São mulheres, na grande maioria das vezes, que são contra o feminismo porque elas acham que o feminismo vai afetar a feminilidade delas, a maternidade delas, a família delas. Então elas acabam sendo contrárias ao movimento feminista porque elas acham que de alguma maneira os feministas vão afetar a vida delas. Pô, isso é verdade, né? Todas as vezes que eu vejo mulheres criticando o feminismo, é sempre essa crítica rasa do tipo, sovaco cabeludo. É sempre isso, né? O antifeminismo, para muitas sociólogas, como por exemplo a socióloga Camila Galetti, que estuda antifeminismo, não é um movimento social como o masculinismo. As antifeministas, elas não têm uma grande organização, elas não têm reivindicações, elas não têm agenda, elas não têm nada, diferente dos masculinistas que já têm uma organização diferente, só que eles são juntinhos. Elas só não têm, elas têm perfil no Insta pra falar que homem não deve lavar louça. Que perde energia. Quê? Tem energia feminina, né? Umas paradas assim. Lavar louça me incomoda tanto esse vídeo. Que daí... Porra, tem esse... Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Eu tenho uma história pra vocês. Quando eu tinha uns 10 a 11 anos, a minha avó foi visitar a minha casa, né? A casa dos meus pais. E aí, eu sempre lavava a louça lá em casa, porque a gente já dividia as tarefas. E eu lembro que eu ouvi a minha avó chegar assim do nada e falar assim pra minha mãe, ó, não deixa mais o Fábio lavar a louça, não. Aí eu fiquei assim, por quê? Aí ela só resmungou, porque isso aí é coisa de mulher. Aí eu, oxi, do nada? Porque o maior medo da galera da época dos meus avós, até da época dos meus tios, tá? É que o homem se tornasse viado, como eles falavam. Isso é o maior medo. Então, meu amigo, eles te privavam de qualquer trabalho ou atividade que pudesse levar você a não ser homem. Chocolate, você tá hoje sobre lavar a louça. Não é a tarefa mais gostosa, mas a vida exige. Aí entra a Simples e Bela, né? Que daí o Fúria e Tradição é o masculinista e a Simples e Bela, que é a esposa dele, é a antifeminista a favor de feminilidade, né? Sim, o perfil dela é bem... Eu nem sabia que era uma também. Pessoa. É um casal. Caraca, é mesmo? É um casal. O Fúria e Tradição é o cara que fala coisas pros homens serem macho. E a mulher é... Tem um perfil que chama Fúria e Tradição certinho. Fúria e Tradição. Que é esse mesmo. O cara é masculinista brabo, assim, de falar de masculinidade bem... E ele fala, não, eu quero ensinar vocês masculinidade tóxica mesmo, sabe? E tem o Simples e Bela, que é a esposa dele, que fala coisas de feminilidade, ensinar mulheres a serem femininas e coisas assim. Não ser feminista, né? Ser feminina. Só que a gente, enquanto feministas, acha muito problemático o antifeminismo. Não é de agora. É importante as pessoas saberem que não é um movimento que surge agora. O antifeminismo, ele já surge lá na primeira onda feminista, quando as mulheres estavam lutando pelo direito ao voto já. Porque as pessoas achavam que as mulheres conquistando o direito de votar, elas perderiam o lar. Elas ganhariam o mundo e perderiam o lar. Então, naquela época, lá em 1900 e bolinha, já tinha campanhas antifeministas de cartões postais, mostrando feministas de uma maneira jocosa, tirando sarro de feminista, dizendo que feminista é fracassada, frustrada, um monte de coisa absurda. E isso foi se desenvolvendo ao longo dos anos, porque as antifeministas daquela época da primeira onda, elas eram mulheres que tinham poder, eram mulheres que elas tinham... Como é que é o nome? Elas eram aristocratas, mulheres que não queriam que outras pessoas votassem, porque elas queriam ainda ter o poder delas. Então elas eram contrárias até mesmo ao direito das mulheres votarem. Mulheres serem contra mulheres votarem. Porque elas não queriam perder o poder delas. Elas eram aristocratas, elas já tinham seus poderes ali muito bem definidos. E com isso, essas mulheres já começaram ali o antifeminismo. Também era muito forte a presença de homens antifeministas, que eram contrários ao direito das mulheres, porque eles achavam que eles iam perder os direitos deles se as mulheres ganhassem os direitos delas, como se fosse pizza, né? Tipo, não, e o pior é que, cara, isso rola muito, né? Quantas vezes a gente vê caras que eles ficam completamente frustrados com a liberdade de mulheres, né? Pô, a mulher fez uma parada que ela quis fazer, meu Deus, que terrível. Pá, eu tenho direito, agora você perde direito. Não era assim. Mas o antifeminismo, ele foi surgindo já na primeira onda, lá com o sufrágio, porque eles achavam que o direito das mulheres iam afetar os direitos dos homens ou das mulheres que tinham poder. Privilegiadas mesmo, poder de classe, né? A gente fala mulheres burguesas, mulheres ricas. Então, o antifeminismo, ele tá muito nesse meio, assim, de mulheres que
de alguma maneira, veem o feminismo de uma maneira negativa, só que elas não veem a realidade do feminismo. Elas veem o que elas acreditam que é o feminismo. Geralmente, essas mulheres antifeministas que estão surgindo agora é muito pela ideologia conservadora. Elas acham que, sendo submissa, feminina e tudo mais, elas não vão sofrer a violência masculina. E na verdade sofrem. A verdade é que isso muitas vezes é simplesmente mascarado. Óbvio que essa defesa de um feminismo, eu sou mulherzinha, ele acontece em lugares muito específicos, onde se valoriza essa submissão feminina, mas se valoriza isso no microfone, né? Então vai lá uma mulher e fala, pô, a gente viu aí há pouco tempo atrás a esposa do Sorocaba num congresso de mulheres, ou sei lá, pelo menos era um congresso de igreja, da Lagoinha, se não me engano, não era isso? Onde a mulher falando que, pô, fui traída e piripa, mas beleza, Deus tinha um propósito nisso. Então é um ambiente que dá espaço pra você contar o seu sofrimento, no sentido de que esse sofrimento vai servir pra uma causa maior, e aí a causa da igreja, literalmente, mas que fora daquele ambiente, que mérito tem isso, né, cara? Não tem nenhum, na verdade, né? Muito pelo contrário, é uma parada até vergonhosa mesmo. Então muitas delas acabam indo pelo antifeminismo pensando que, de alguma maneira, ali elas vão estar protegidas. Exato, ó, elas sofrem porque o papel da mulher submissa é aceitar tudo calada. Imagina o que elas passam dentro do lar, exato. E ali, os homens vão protegê-las dos outros homens que podem violentá-las. Se elas podem ser submissas, recatadas e do lar, elas vão conseguir pelo menos alguém que as proteja dos outros homens. E é engraçado porque essas antifeministas, eu venho de um estado onde tem a Ana Campanholo, que é uma autora antifeminista, né? E, cara, é muito bizarro porque o que elas pregam de antifeminismo não é o que elas fazem na prática. Então, elas pregam que a mulher ela pode ser dona de casa, ela não precisa trabalhar, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que fazer isso. Mas a grande maioria das antifeministas que pregam isso não fazem isso. Exato, exato. A maioria é super dondoca, ou seja, tem trocentos empregados pra fazer as coisas pra ela, quando não são essas parlamentares que, de novo, não estão ali cuidando de casa. Então elas acabam pregando um modelo de feminilidade, novamente, um papel social feminino, assim como os Red Pill ficam pregando o papel social masculino pros homens. Exato. E vamos pensar no seguinte, gente, isso é estratégico, tá? Quando uma mulher, isso acontece quando uma mulher faz isso acontece quando um negro faz isso, só pra dar aqui 2 exemplos, mas vamos lá, ainda no exemplo do feminismo. Quando uma mulher aparece se dizendo antifeminista, ela consegue a abertura dos homens pra poder falar. E aí, nesse falar, ela consegue vender-se. Vender a si, vender a um produto, sabe? Vender influência e consegue monetizar. Quando um negro se diz anticotas, os brancos que estão geralmente nas posições de poder, dão pra esses negros espaço pra que eles possam falar e, consequentemente, vender o seu ponto de vista, vender a sua influência, vender algum produto. Então, assim, no fim, cai muito de novo no bendito do capitalismo, né? Você sabe o que é capitalismo? Então, quando as pessoas falam que o Red Pill é a feminista ao contrário, eu já acho que o Red Pill é a antifeminista ao contrário, ou junto ainda, porque os dois têm o mesmo pensamento muito próximo. Eles se dividem muito em ideias e você sempre vai ver antifeministas dialogando tranquilamente com Red Pills, porque eles têm pensamentos muito semelhantes sobre mulheres, sobre feministas, sobre direitos femininos. Existem antifeministas que são contrárias às leis femininas. Então, por exemplo, tem a Carol, eu fiz um vídeo no meu canal de projetos de leis bizarros de antifeministas. Eu peguei todos os projetos de lei que tem na Câmara dos Deputados e coloquei quais antifeministas que fizeram aqueles projetos. Então vai desde colocar a ideologia de gênero no rol de crimes hediondos, que parada, né? até você querer tirar o direito ao aborto em caso de anencefalia, que já tá na lei. Isso é um absurdo, né, mano? Existem já 3 tipos de aborto tipificados que você pode fazer. Em caso de estupro, anencefalia, uma formação do feto, ou caso possa causar riscos à vítima, né, a mulher, no caso. E essas antifeministas, elas vão lá e dentro da política, elas fazem projetos contra as mulheres. Então, elas vão lá e vão fazer um projeto para que a mulher que está gestando um feto que tem anencefalia ou alguma questão não tenha o direito a interromper a gestação, mesmo já amparado na lei. Ó, uma vez eu vi um vídeo do Átila, isso tem tempo, assim que, na verdade, a gente teve aquela, como é que é a palavra? Não é epidemia? Enfim, né, que a gente teve aquele monte de casos de Zika vírus, né, e eu lembro que o Átila falou isso num Nerdcast. Ele falou isso e me marcou muito, ele falou assim, ó, eu preciso dizer uma coisa pra vocês, isso não tem a ver com o que eu penso, não tem a ver com o que eu gosto ou não gosto, mas nós precisamos discutir como a gente vai cuidar dessas pessoas que hoje são mães, famílias que vão ter bebês com hidrocefalia, né, microcefalia,
na verdade, né? E a explicação dele era a seguinte, porque pensem só, uma criança com microcefalia, ela não vai ser uma criança normal no sentido de, ao crescer, se desenvolver e tornar um adulto, ou seja, ela não vai se tornar um ser humano produtivo. Nesse sentido, ela vai precisar de cuidados extensivos, provavelmente da família, da mãe, do pai, da família. Essa mãe ou esse pai, para poder cuidar extensivamente, também não vai pro mercado de trabalho. Então, quem vai cuidar dessas famílias? Vai ser o Estado? Porque é o Estado que estava dizendo na época, não pode abortar, quando surgiu essa discussão, lembra? Então assim, é o Estado que vai arcar com isso, porque de novo, é muito fácil falar assim, não pode, mas você não arca com consequência nenhuma, né? Você não cuida. Aí é moleza falar pras pessoas o que elas podem e o que elas não podem fazer. Mas quando se cobra que, beleza, Estado, tu não quer, então tu vai cuidar, aí a coisa muda de figura, né? Não só isso, tem uma deputada, Carol de Toni, ela esses tempos fez um projeto de... Que aí é o que cabe nesse caso, né? Você vê esses políticos que ficam aí, quando tem esses assuntos mais polêmicos, como por exemplo o aborto, onde eles simplesmente dizem não sem pensar 2 ou 3 vezes. Mas por quê? Porque é muito fácil, porque pra ele é só ir pra um palanque, falar e tchau, obrigado. Ele não tem que levar pra casa, porque quando aparece isso na vida deles, as atitudes em geral são outras. Lei pra acabar com a cota feminina nos partidos. Nós temos 30% de cota feminina nos partidos, que foi conquistado depois do direito ao voto das mulheres, né? Foi uma reivindicação para que tivesse mais representatividade feminina nos partidos, não fosse só partido de homem, né? Só candidatos homens e tudo mais, então tinha uma porcentagem. E essa deputada alegou que esse projeto tinha bastante importância porque os partidos estavam começando a colocar laranjas dentro dos partidos para preencher as vagas de mulheres. Por que será? Porque esses partidos não estavam interessados em mulheres que realmente fossem representar as pautas das mulheres como candidatas. Só que veja que irônico. Veja que irônico. Essa deputada Carol de Toni fazia parte do PSL e do PL. Ora. 2 partidos investigados por laranja. Ora! Em cota feminina. Ora! Ironicamente, ela vai lá e faz um projeto de lei pedindo para extinguir a cota feminina nos partidos. Por quê? Porque no PSL e no PL tem laranja. Simplesmente por isso. Porque essas antifeministas, de alguma maneira, elas são aliadas ao sistema de dominação. Elas são aliadas aos homens que querem ferrar com o direito das mulheres. Então, quando você vê um projeto desse, você fala, nossa, mas uma mulher que já se elegeu com a cota feminina, querendo tirar a cota feminina... Por quê? Eu tive uma discussão com um brother disso, sobre cotas. Eu lembro que isso na campanha, antes do Bolsonaro ser eleito a primeira vez, né? Espero que a última. Tá inelegível, né? Onde a gente tava num churrasco e ele repetiu aquele discurso que o Bolsonaro falava de que era bobagem ficar investindo pra galera aí pra fazer curso superior, porque a galera tinha que fazer curso técnico. Só que esse meu brother tinha acabado de entrar na faculdade por cotas. Aí eu virei pra ele e falei assim, irmão, mas pra tu falar é muito fácil, né? Depois que tu entrou, é muito fácil tu querer que a porta feche, né? Essa é a hipocrisia da esquerda, né? Olha aí, ó, Choco, na tentativa de cobrir cotas de pessoas com deficiência, um partido aqui na minha cidade tinha chamado uma cadeirante pra se candidatar. Uma semana de propagandas e tiveram que tirar a chamada dela porque nem o título dela tava acertado. Olha aí. E ó, ainda sobre o assunto faculdade, universidade, com cotas, mano, uma das coisas que eu acho mais bacanas de visitar a faculdade do Sul e Sudeste do Pará, quando eu faço algum job lá, é que eu vejo lá cadeirante, vejo deficiente visual, índio, tudo estudando na mesma sala, irmão. Tudo por quê? Porque com as cotas essa possibilidade acontece. Porque antes disso, irmão, não tinha, cara. E aí, vou falar pra vocês, quando eu vou pros cursos de direito, onde a classe média ainda se mantém, é cruel, mano. Você olha assim, você vê diversidade zero. Daí a justificativa é que isso é um privilégio para as mulheres ter 30% de candidaturas femininas. Tipo, imagina, 30% ser um privilégio, o restante tudo é homem, sabe? E por causa de laranjas em partidos. Então essas antifeministas, sempre que você vai ver os projetos delas, as reivindicações que elas têm, as coisas que elas vão pautando, é sempre contra as mulheres. As próprias mulheres. E por isso que a gente fala que não é um movimento, mas é uma ideologia muito tóxica, sabe? Exato, é que nem a galera que é contra as cotas, né? Principalmente os negros que aparecem contra as cotas. Tu para e pensa, irmão, tu tá literalmente... o trabalho da sua vida é dificultar a vida dos seus, cara? Que parada. É uma ideologia, de certa maneira, um pouco hipócrita. Porque são mulheres contra mulheres. E elas dizem que não, que elas estão ali defendendo mulheres. Mas você não vê isso na prática. Você vê elas fazendo projetos de lei contra as mulheres. Você vê elas fazendo projeto de lei para tirar o direito da mulher de participar de eleição, de tirar a lei de licença maternidade. São mulheres que realmente são contrárias a coisas básicas para as mulheres, porque elas acham que isso é privilégio. Essas mulheres têm o mesmo pensamento dos Red Pill de que mulher é privilegiada e homem é oprimido. Por isso que a gente vive falando, as antifeministas e os Red Pill estão muito mais próximos do que feministas e Red Pill. Porque as antifeministas têm o mesmo pensamento que os Red Pill têm de que mulher é privilegiada e homem é oprimido. Eles têm o mesmo pensamento. Tanto que quando eles dialogam, você pode perceber, várias antifeministas no Redcast, eles se dão super bem. Porque eles têm um pensamento extremista muito parecido. Muito.
o antifeminismo, ele é quase um bracinho do masculinismo, porque o masculinismo, ele é esse movimento que vê os homens como oprimidos e as mulheres como opressoras, e as antifeministas vão ser essas mulheres e homens também, que vão, de alguma maneira, querer aniquilar os direitos das mulheres. E sem brincadeira, querer aniquilar mesmo, de criar esses projetos de lei, que quem tiver interesse depois pode entrar lá pra ver. Cara, é um monte de projeto bizarro. Tipo, querer que mulher que tá com má formação no feto seja obrigada a manter uma gestação, sabendo que aquilo vai gerar um sofrimento pra aquela mulher, sabendo que aquele bebê não vai nascer vivo, sabe? Então, assim, são mulheres que são contrárias até mesmo aos direitos das próprias mulheres. E como que essas mulheres se organizam? Elas, na maioria das vezes, são mulheres de elite, mulheres burguesas, sabe? Mulheres ricas, detentoras de poder, são políticas, são empresárias, são donas de empresas, são grandes empresárias, são mulheres que, de alguma maneira, se sentem privilegiadas, mas não pelo gênero, pela classe, pela raça. Caraca, que frase. Privilegiados não pelo gênero, não pela raça, mas pela classe. Cara, putz, que baita vídeo, irmão. Que baita frase. Elas se sentem privilegiadas porque elas detêm poder e são mulheres que realmente, de alguma maneira, possuem privilégio no sistema que nós vivemos. Mas não pelo gênero. E elas acham que todas as mulheres são privilegiadas porque elas são. Exato. Porque elas vivenciam do privilégio. Exato, caramba. Peraí, eu quero mostrar uma coisa pra vocês que tem tudo a ver com esse vídeo aqui, ó. Presta atenção que é importante. Eu até baixei porque eu sabia que o TikTok ia me trollar. O que acontece? Seguinte, eu não sei se vocês já viram. Vocês já viram esse camaradinho aqui no TikTok? Por acaso, vocês já viram esse camarada no TikTok? O Samuel de Araújo Mateus. Vocês já viram ele? Presta atenção na estética do Samuel. Paredezinha de tijolo, uma movimentação que parece que ele tá andando numa bicicleta ergométrica. Se liga na argumentação do Samuel, que tem tudo a ver com o que a Carol tá falando. Olha só, vamos lá. O homem é o único ser que pega uma mulher quebrada, que não tem casa, que não tem salário, uma mulher toda endividada, que não tem dinheiro. Ele pega essa mulher, leva pra casa dele, ele cuida dela, dá tudo do bom e do melhor. Eu não sei onde você achou esse homem, mas eu vou precisar de 11 milhões de exemplares dele, fugindo de qualquer analogia infeliz. Esse número é muito significativo, por uma razão. 11 milhões de mulheres no Brasil precisam chefiar suas famílias sozinhas, porque homens decidem não se fazer presentes e abandonar o projeto familiar. Ui! Dessas 11 milhões, mais da metade são mulheres negras. A tessitura social é composta por pequenos fragmentos que se atravessam, produzindo uma plataforma onde se deleitam as experimentações sociais e a vida social. Esses pequenos fragmentos são produtores de significado. Mas se a lupa que te oportunizar observar esses pequenos fragmentos estiver do lado avesso, você irá incidir em erros. É básico na antropologia. Razões sociais na microtessitura produzem significados para compreender o imediatamente e não podem incidir sobre a tessitura, a macroestrutura social, buscando produzir diagnóstico, porque vão incidir sempre em erro. A parte compõe o todo, mas o todo... A parte compõe o todo. O todo é o todo, e não a parte. Mas o todo é o todo e não a parte. E olhar o todo pela parte é comprometer uma análise. Eu não tenho dúvida que existem homens como esse, mas nós temos um problema na macroestrutura e na tessitura social. Homens decidem abandonar o projeto familiar quando bem querem. Homens decidem abandonar os seus filhos quando bem querem. Homens, inclusive, optam frequentemente por relacionamentos fora do seu relacionamento conjugal, quando bem querem. Esse é um problema. Com dinheiro no bolso vão olhar pra ti. O Samuel é brabo, meu amigo. Brabíssimo. Eu descobri ele essa semana no TikTok. Vou mandar pra vocês aqui o link dele, ó. Descobri no TikTok. Eu acho que ele também tá produzindo no Instagram. Deixa eu ver se ele tá no Instagram, que eu não tenho certeza. Mas no TikTok eu sei que ele tá. Vou mandar aqui pra vocês verem. Eu só abrir aqui. Ah, me lembrei. No Instagram ele tem o perfil trancado. Mas no TikTok eu sei que ele tem o perfil aberto. Pera aí, deixa eu abrir o TikTok. Inclusive eu nem sei porque que tem o perfil trancado. Inclusive, ó, vou mandar aqui pra você, criador de conteúdo. Se você tá na internet, tem uma galera que paga o Instagram Blue com o perfil trancado. Não entendo essa parada. Aqui, ó. Pera aí. Tá aqui o homem. Samuel. Sigam. Aí vocês vão aí no vídeo dele mais recente, que é isso aqui, ó. Taca-lhe o comentário. Fala, vem do chocolate, vai. Luke Skywalker, chora. Cara, olha só aqui, ó. Eu vou fazer uma aula ainda sobre o Samuel. Olha a estética, galera. Olha a estética, ó. Fidedigno a estética da paredezinha de tijolo. Eu até vi num comentário num vídeo dele que a moça falou
falou assim, cara, essa paredezinha de tijolo me traz paz no coração. Achei brilhante. Mano, o homem fala, vocês notam? O homem fala, a tessitura social. O homem, ele é um ourives da palavra, mano. O homem é brabo demais. Você vai ouvindo ali a vozinha suave, o cara vai falando, construindo os argumentos, você fica, carai, você se sente até mais eloquente depois de ouvir o homem. O homem flutua. Veremos muito mais o Samuel daqui pra frente. Essa semana ele passou no meu feed e eu olhei e eu falei, carai, bicho, o homem é brabo demais. Sigam, que o homem é bom. Cadê? Vamos continuar aqui com a Carolzita. Tá vendo como temos correlações aqui? A live das correlações. Ele é camarada? Ele é nosso camarada. Se ele é camarada da esquerdalha e da comunada, eu já não sei. Vamos descobrir com o tempo. Umas, como eu citei, são deputadas eleitas. Então, elas têm o poder delas e elas querem manter. Como que elas vão manter? Criando projetos contra as mulheres. Criando projetos de lei que vão ferir os direitos de mulheres que nem sequer conseguiram entrar na política. E elas que conseguiram entrar, que se elegeram, que estão lá dentro, estão fazendo projetos contra as mulheres. Então, é uma contradição muito grande uma mulher ser contra os próprios direitos. E tem até um livro que fala um pouco sobre as mulheres que se aliam aos homens masculinistas, que é Amar para Sobreviver. É uma síndrome de Estocolmo social. Sabe a síndrome de Estocolmo, que a vítima acaba tendo um afeto com o sequestrador para que ela consiga sobreviver? Faz sentido. Nós acreditamos, na grande maioria, que as antifeministas, de alguma maneira, algumas fazem isso pela dominação, que principalmente são as políticas, algumas fazem pela religião, porque muitas estão doutrinadas por uma religião bem fundamentalista, exato, onde a mulher tem que ser submissa ao marido e tudo mais. E existem algumas também que são simplesmente tentando sobreviver a um sistema de opressão, que elas sabem que existe violência e que elas pensam que se elas estiverem do lado de quem bate, elas não apanham. Exato, isso acontece. E eu posso até fazer aqui um paralelo em relação ao racismo. Eu vejo muito negro que se abraça esse discurso da meritocracia exatamente com esse pensamento. Porque se eu falo que eu sou a favor da meritocracia contra cotas, essa galera da meritocracia branca vai dizer, é isso aí, ó, tá vendo? Um negro que não se vitimiza. E você se aproxima de um grupo social. Isso acontece fácil. E daí o Amar para Sobreviver fala que se você estiver tentando mostrar que você tá do lado de quem te sequestrou na sociedade, de quem tirou a sua liberdade, ele não vai te machucar. Você demonstrando que gosta dele, que gosta das coisas que acontecem, que você ama o patriarcado, como muitas falam, elas falam, amo o patriarcado, machismo é bom, não sei o quê. Parece que elas estão tentando de alguma maneira sobreviver a essa violência. Com certeza. E pra nós é tóxico. Pro movimento é extremamente tóxico. Porque vão ser mulheres que vão falar que amam o machismo, que amam o sexismo, que acham maravilhoso as diferenças de papéis sociais, que vão ditar masculinidade pros homens. São antifeministas que vão falar do cabelo do homem, do jeito que o homem se veste, do jeito que o homem fala. São antifeministas que vão ditar como que as mulheres têm que se vestir, o que elas têm que fazer, como elas têm que falar. Então, parece, de alguma maneira, que elas tentam se articular tanto para sobreviver, mas também algumas para manter a sua dominação. Porque existem vários tipos de antifeministas, assim como existem vários tipos de feministas. Eu já fiz muitos debates com antifeministas nas redes sociais, e você percebe que muitas delas, elas não têm muita base sólida sobre o que elas falam. Elas parecem, na verdade, estudar um livro só, e a partir daquele único livro, elas acham que estudaram todos os livros feministas, estudaram todos os coletivos, todas as conjunturas, todas as histórias, tudo que já aconteceu no mundo, e começam a odiar o feminismo como se ele fosse o problema da sociedade e não o sistema que nós vivemos. E é a mesma coisa dos Red Pills. Os Red Pills vão culpar as feministas por tudo e as antifeministas também vão culpar as feministas por tudo. Então, o Red Pill e a antifeminista estão muito um do lado do outro. Porque o que eles pensam de mulheres está muito parecido, está muito conectado. Até mesmo as críticas que eles fazem às mulheres, as críticas às leis. Você vê os Red Pills criticando as leis femininas, que são leis consideradas feministas, né? E as antifeministas também criticando as mesmas leis, da mesma maneira. E é muito bizarro porque você pensa como que esses masculinistas estão se juntando com antifeministas para criticar o direito das mulheres, porque não é só o direito das feministas, né? Porque a Lei Maria da Penha, a Lei de Feminicídio, a Lei de Importunação Sexual não aplaca só feminista. Aplaca mulher de direita também, aplaca mulher conservadora, mulher cristã. Só que essas mulheres sequer veem isso. Elas acham que esses trabalhos são todos só para mulher. E eu vou te falar um exemplo. No meu estado, a deputada Ana Campagnolo, ela falou esses tempos que estava super feliz que ela conseguiu derrubar um projeto que 50% do legislativo ali teria mulheres.
E ela estava feliz com isso. Ela estava comemorando isso. Por que será? Não só isso, ela estava extremamente indignada que iam ter mulheres feministas na Procuradoria da Mulher. Cara, é doido, né? Porque parece realmente assim, é só uma defesa de um pseudo-protagonismo, né? Então, tipo assim, se só temos poucas gatos pingados aqui de mulheres no Congresso, isso fortalece o discurso de, olha, somos as poucas mulheres lá, né? Fortalece esse discurso da meritocracia, entre aspas, né? Que iam ter mulheres feministas nesses espaços para defender as mulheres. Como que a gente explica isso? Ainda existem muitas sociólogas, como eu citei a Camila Galetti, que tentam estudar esse antifeminismo e tentar entender o que passa na cabeça dessas mulheres. Para ser contra os próprios direitos e os direitos das outras mulheres. Porque é muito bizarro, né? Você ter deputadas que se elegeram, até mesmo com votos de mulheres, se posicionando contra elas. Se posicionando contra os direitos delas. Querendo revogar direitos que já estão garantidos. Então, não existe exatamente uma explicação para a existência delas, para como que elas se organizam e tudo mais, mas parece uma tentativa de dominação e de sobrevivência. Algumas que são menores, que não são mulheres ricas, não são mulheres de elite, não são empresárias, parece muito mais uma sobrevivência. E até mesmo uma ignorância sobre o movimento feminista, porque elas acreditam em qualquer coisa. Eu já vi, eu acompanho muitas páginas, assim, e eu vejo que pra elas qualquer coisa é motivo pra odiar o feminismo. Então, saiu um vídeo esses tempos, saiu a Rihanna na capa da Vogue com o filho no colo do WhatsApp Rock e ele atrás. Isso foi motivo para as antifeministas todas criticarem a Vogue, a Rihanna e dizer que a Rihanna era frustrada e não sei o quê. Tipo, e culpar o feminismo por uma foto da Rihanna na frente e o WhatsApp Rock atrás com o filho. E dizer, olha, o feminismo está destruindo a família, o feminismo está destruindo a maternidade, o feminismo está destruindo as coisas. Só que não. O feminismo está trazendo mais possibilidades para as mulheres. Não só a maternidade, mas também a maternidade e o que a mulher quiser ser e fazer. Sabe? Então, a gente vê que elas ainda tentam... Muitas antifeministas são conservadoras mesmo, e esse conservadorismo faz com que elas não queiram projetos de leis feministas, não queiram votar a favor de projetos que já existam de feministas, queiram revogar esses projetos que já existem, porque para elas o conservadorismo é a melhor coisa que existe, né? O papel feminino e o papel masculino, o papel biológico da mulher de ser mãe e o papel biológico do homem de ser provedor, para elas é sensacional. E é curioso, eu já tive a experiência de conversar com mulheres que, por N motivos, em momentos da vida, defenderam muito essas ideias de que a mulher tem que ser do lar e essa coisa toda. Porque elas também tiveram isso. E sempre rola uma coisa curiosa, é que conversando com mulheres periféricas, né, que não são burguesas, que não tem gente pra trabalhar pra elas, todas elas, quando eu pergunto assim, se você pudesse voltar no tempo, você teria feito diferente? Você teria se casado tão cedo, tido filhos tão cedo? Todas unanimemente me falam que não. O que mostra um ponto de vista curioso, porque é isso. As mulheres que a gente vê defendendo tão ferozmente esse antifeminismo são mulheres que são muito privilegiadas mesmo, né, cara? E aí elas estão defendendo realmente muito mais as ideias que muitas vezes nem são delas, mas que são ideias que mantêm esse status quo. Pra elas isso é o correto, sabe? E daí pra nós feministas a gente acha que não tem que existir esses papéis, né? Que não tem que ter papel pra você, papel pra mim, e que a gente tem que seguir uma regra dentro da sociedade, a gente tem que fazer o que a gente tiver à vontade. Só que como elas são muito conservadoras na sua maioria, elas querem conservar esses papéis e pra elas as feministas afetam isso, né? A feminista, ela acha que tem que existir vários formatos de família, mãe solo, pai solo, vó com neto, 2 pais. Não é nem que elas acham, porque isso realmente existe, né? Nas periferias, onde se os dois não trabalharem, a galera não come, isso acontece o tempo todo, até porque também nas periferias, os homens abandonam suas esposas, elas são obrigadas a se tornar chefe de família. Então essas configurações existem, não é que elas querem criar, né? 2 mães, enfim, não só o modelo da família tradicional, pai, mãe e filho. Então pra elas é como se a gente tivesse destruindo o ideal delas. Esse que você assistiu foi um corte do nosso podcast com a Caroline Sardá. Dona Caroline brilhando mais uma vez. É isso, se inscreve no canal, porque aqui tem vídeos todo dia.